Olá, meus irmãos. Uma boa noite a todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para a leitura desta palavra. Hoje encerraremos o livro de Josué. Mais um livro encerraremos hoje. Aleluias. Como eu estou feliz, por estar lendo aqui todos os dias com vocês. Amém? Adquirindo muito aprendizado, adquirindo muito crescimento espiritual, adquirindo mais pureza, mais santidade, porque é isso que a palavra faz em nós. Quando nós meditamos nela, quando nós a lemos, ela faz uma transformação em nossa vida. E eu creio que você que está acompanhando está sentindo essa transformação dentro de você. E isso não vem de você, isso vem do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Porque, como eu sempre falo, esse é o único livro que nós lemos na presença do autor, que é o Espírito Santo. Aleluias. Hoje iremos ler Josué, do capítulo 22 ao capítulo 24. Será uma leitura mais breve do que de costume, Vai ser só 2 capítulos, não 3, 22, 23, 24, 3 capítulos. Então, vai ser mais breve, mas o proveito vai ser o mesmo, sempre. Porque essa palavra aqui, a gente sempre tira alguma coisa de bom nela, Isso que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Amém? Ela nos transforma, ela nos purifica, ela nos salva, que é o mais principal. E ela nos ensina a salvar também as pessoas através do ensinamento que nós damos para o próximo. Então vamos orar, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, abra o seu coração e eleve os seus pensamentos ao Senhor nesta noite. Amém? Esqueça quem está do seu lado, esqueça quem está à sua direita, à sua esquerda, na sua frente. Ligue agora somente a Deus e vamos orar. Peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria da palavra de Deus nesta noite. Amém? Senhor, obrigado, meu Pai, por mais um dia, meu Deus. Estarmos aqui com saúde, meu Pai amado, Pai querido, para ler essa palavra maravilhosa que tem nos edificado, que tem nos transformado, que tem nos tornado, ó Pai, pessoas mais sábias, que tem nos tornado, ó Pai, pessoas melhores a cada dia que nós lemos essa palavra, meu Pai. E nós damos, ó Pai, liberdade para o Teu Espírito Santo agir em nossas vidas, meu Deus. Que Senhor abençoe, meu Pai amado, Pai querido, as pessoas que estão do outro lado dessa tela. Meu Pai amado, Pai querido, eu não sei o problema que elas estão passando. Eu não sei as lutas, os desertos que elas têm passado, meu Pai. Mas, meu Deus, que através dessa palavra, o Senhor venha, meu Deus, botar no coração delas a alegria, botar no coração delas a paz que excede todo entendimento, meu Deus, a paz que vem do Senhor. Aleluias. Então, que o Senhor dê paz a essas pessoas. Essas pessoas, ó Pai, que começaram a ver esse vídeo, ó Pai amado, com problemas, tristes, que elas venham, meu Deus, ficar alegres a partir de agora com a Tua presença, meu Pai. Pois é isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos transforma, Ele é nosso consolador. Oh, meu Pai amado, Pai querido. Então eu te peço que o Senhor venha nos abençoar nessa leitura. Que o Teu Espírito Santo venha testificar a verdade dessas palavras em nosso coração, meu Deus. E que o nosso coração venha ser terra boa nesta noite, ó Pai. Para receber a divina semente desta palavra, que vai ser implantada agora no nosso coração. E que ela venha ficar firmada também nas nossas mentes, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E quem recebe e crê, diga amém. Aleluias. Então vamos lá. A volta das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Capítulo 22. Então Josué reuniu o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e disse: Vocês têm feito tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e têm obedecido a todas as minhas ordens também. Durante todo esse tempo, até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos israelitas. Vocês têm obedecido com cuidado aos mandamentos do Senhor. Agora o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como havia prometido. Voltem, pois, para a terra que vocês conquistaram do outro lado do rio Jordão, a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês. Façam a vontade dele. Obedeçam aos seus mandamentos. Fiquem ligados com ele e o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Aleluia, meus irmãos.
Isso Deus estava falando para os israelitas e serve também para nós. Amém? Servimos ao Senhor de todo o coração e com toda a alma. O que quer dizer isso? Priorizando a Deus. Quando a gente coloca o nosso coração em alguma coisa, a gente, tem amor para fazer aquilo. A gente ali fica ligado naquilo o tempo inteiro. Então a gente tem que pôr o coração nessa lei. A gente tem que pôr o coração para servir a Deus. Amém? De todo o coração e de toda a alma, meu irmão. É anseiar pela palavra, é anseiar pela obra de Deus. Aleluias! Que isso seja despertado em você nesta noite, em nome de Jesus. Aí Josué os abençoou e se despediu deles, e eles voltaram para casa. Moisés tinha dado terras a leste do rio Jordão, em Baçã, a uma das metades da tribo de Manassés. Mas para a outra metade, Josué tinha dado terras a oeste do rio, junto com as outras tribos. Quando Josué se despediu deles, abençoou-os e disse: Vocês estão voltando para casa muito ricos, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupas. Repartam com os seus irmãos israelitas aquilo que vocês tomaram dos inimigos. Então o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste voltou para casa. Eles deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e foram para Gileade, a terra deles, que haviam conquistado conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. O altar na beira do Jordão. Quando chegaram a Gelilote, do lado oeste do rio Jordão, as 2 tribos e meia construíram ali um altar grande, que podia ser visto de longe. Os israelitas das outras tribos ouviram falar disso e comentavam: Escutem! O povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste construiu um altar em Gelilote, do nosso lado do rio Jordão. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Então o povo de Israel enviou Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Junto com Finéias foram 10 líderes, um de cada uma das tribos de Israel. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Eles disseram: Todo o povo de Deus reunido mandou dizer isto: Por que vocês fizeram essa traição contra o Deus de Israel? Por que se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo o Senhor? Vocês não lembram do pecado cometido em Peor, quando o Senhor castigou o seu povo? Nós ainda estamos sofrendo por causa disso. Será que aquele pecado não bastava? Será que agora vão deixar de seguir o Senhor? Se hoje vocês se revoltarem contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com todo o povo de Israel. Agora, se acham que a terra de vocês é impura, então passem para cá, para a terra de Deus, o Senhor, onde está a tenda sagrada em que ele mora. Peçam um pedaço de terra aqui do nosso lado. Porém, não se revoltem contra o Senhor nem contra nós, construindo vocês mesmos outro altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Lembrem que Assã, filho de Zera, não quis obedecer ao mandamento a respeito das coisas que deviam ser destruídas, e todo o povo de Israel foi castigado por causa disso. E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste respondeu aos chefes das famílias de Israel: Deus é o poderoso, Ele é o Senhor Deus, Ele é o Senhor. Deus é o poderoso, Ele é o Senhor. Ele sabe por que fizemos isso. E fiquem sabendo vocês também. Se nós nos revoltamos e se não formos fiéis ao Senhor, não nos deixem continuar a viver. Nós não construímos o nosso altar para oferecer sacrifícios a serem completamente queimados, nem para colocar sobre ele ofertas de cereais ou ofertas de paz. Que o Senhor mesmo nos castigue se construímos este altar para desobedecer a ele. Pelo contrário, fizemos isso porque ficamos com medo de que um dia os descendentes de vocês venham a dizer aos nossos: que ligação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel?
O Senhor pôs o rio Jordão como divisa entre nós e vocês, tribos de Ruben e de Gade. Vocês não têm nada a ver com Deus, o Senhor. E assim os descendentes de vocês poderiam fazer com que os nossos descendentes deixassem de adorar o Senhor. Por isso, o altar que construímos não foi para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, nem para oferecer sacrifícios. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós, e para vocês, e para os nossos descendentes depois de nós. Seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz. Isso foi feito para evitar que um dia os seus descendentes venham a dizer aos nossos: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Nós pensamos que se um dia isso acontecer, os nossos descendentes poderão dizer: vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor. Ele não foi construído a fim de apresentarmos ofertas a serem completamente queimadas, nem sacrifícios de animais, mas a fim de ser um sinal para nós e para você e para vocês. Nunca tivemos a intenção de nos revoltar contra o Senhor, nem pensamos em deixar de segui-lo. Nós não iríamos construir um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas ou ofertas de cereais, nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor nosso Deus, que fica em frente da tenda onde ele mora. O sacerdote Finéias, os líderes do povo e os chefes das famílias de Israel que estavam com ele ouviram o que disse o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e ficaram satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse ao povo de Ruben, de Gade e de Manassés: agora sabemos que o Senhor está entre nós, pois vocês não se revoltaram contra ele. Vocês salvaram o povo de Israel do castigo do Senhor. Então Finéias e os líderes deixaram a gente de Ruben e de Gade na região de Gileade. Voltaram para a terra de Canaã e contaram tudo ao povo de Israel. O que disseram agradou aos israelitas. Então eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estava morando. E a gente das tribos de Ruben e de Gade chamou o altar de testemunha, porque disseram: é uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. Aleluias. Hoje, ontem, sempre será Deus. Aleluias. Josué fala ao povo, capítulo 23. Desculpe, irmãos, pela voz rouca. Eu estou com a garganta meio ruim, mas nós estamos aqui presentes. Amém? Deus pode nos curar a qualquer hora. É só a gente ter fé. Então você que está assistindo aí também, ore por mim. E daqui também eu oro por vocês. Amém? Capítulo 23. O Senhor Deus deixou que o povo de Israel vivesse em paz com os inimigos ao seu redor. Passou muito tempo e Josué ficou bem velho. Ele chamou todo o povo de Israel, os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais e disse: eu já estou velho. Vocês viram tudo o que o Senhor nosso Deus fez com todas essas nações por causa de vocês. O Senhor tem lutado a favor de vocês. Escutem, eu distribuí entre as tribos para serem propriedade delas as terras das nações que ainda não foram conquistadas. Assim, também distribuí as terras das nações que já foram vencidas, desde o rio Jordão a leste até o mar Mediterrâneo a oeste. O Senhor nosso Deus fará com que essas nações fujam de vocês e as expulsará para longe. Vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor nosso Deus prometeu. Por isso se esforcem para obedecer fielmente a tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Não desprezem nenhuma parte desta lei. Aleluias. É o que eu sempre falo, irmãos. A lei, a Bíblia, é para ser seguida totalmente. Para que assim não se misturem com esses povos que ainda vivem entre vocês. Também não falem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não os adorem, nem se curvem diante deles. Fiquem ligados a Deus, o Senhor, como vocês têm ficado até agora.
O Senhor expulsou povos grandes e fortes para longe, e até agora ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só israelita pôde fazer fugirem 1000 inimigos, porque o Senhor nosso Deus está lutando por vocês como prometeu. Aleluias. Por isso amem somente o Senhor nosso Deus. Mas se vocês não forem fiéis a Ele e fizerem amizade com os povos que ainda estão aí e casarem com essa gente, podem ficar certos de que Ele não expulsará mais esses povos do meio de vocês. Pelo contrário, eles se tornarão perigosos para vocês, como se fossem precipícios, armadilhas, chicotes nas costas ou espinhos nos olhos. E isso continuará até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor nosso Deus lhes deu. Olha os avisos que o Senhor dava a eles. Amém? Isso aqui a gente sabe que aconteceu. O povo foi expulso. A gente vai ver aqui mais para frente, vocês vão entender tudo o que vai acontecer. Deus já avisava que um alerta. E eles, infelizmente, não escutaram. A gente vai ver isso aqui no decorrer da leitura, nos próximos livros que estão por vir. Agora o dia da minha morte está perto. Todos vocês sabem, no seu coração e no seu íntimo, que o Senhor nosso Deus lhes deu todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu tudo, não falhou em nada. Sim, o Senhor nosso Deus fez com que acontecessem todas as coisas boas que lhes tinha prometido. Mas se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então ele ficará irado e castigará vocês. Porque se vocês fizerem isso, quebrarão a aliança que o Senhor Deus mandou que cumprissem, e logo não ficará nenhum de vocês nesta boa terra que ele lhes deu. Amém, irmãos? Olha, a aliança de Deus, ela nunca é quebrada da parte dele. A aliança é sempre quebrada do nosso lado, irmãos, do lado humano, do lado carnal. Então, meus irmãos, se a igreja te feriu, se você parou de ir na igreja, se você não está cultuando, se você está afastado da igreja porque alguém te feriu, ou porque você viu uma grande liderança da igreja fazer algo errado, o que eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, é que Jesus não tem culpa disso. Jesus não tem culpa do erro dos seres humanos. A aliança que você fez com Deus, a aliança que você fez com Jesus quando você batizou, aqueles juramentos ali que você fez antes de descer as águas, você não fez para o ser humano. Você fez esses juramentos para Jesus. Então, meu irmão, Jesus não tem culpa do erro das pessoas. Então, se a igreja te feriu, nos perdoe. Se alguma liderança te feriu, perdoe. Mas não afaste de Deus por conta disso. Não afaste de Jesus por conta de pessoas. Amém? Mantenha o seu foco em Jesus. A gente vê isso naquela famosa passagem de Pedro andando sobre as águas. Pedro estava ali firmado com os olhos em Jesus e começou a caminhar sobre as águas. Amém? Ele estava indo. Quando ele olhou para o lado, para as tempestades, ele olhou para o mar que estava com grandes ondas ali, e ele começou a sentir medo, porque ele perdeu o foco de Jesus. Então ele começou a afundar. Aí Jesus foi até ele e estendeu a mão. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, é um grande ensinamento para nós. Quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar para os defeitos das pessoas, começa a olhar para os lados, nós perdemos o foco de Jesus. Aí, meus irmãos, é só decadência. Porque subir, a gente sobe degrau por degrau espiritualmente. Mas para cair, meu irmão, a gente cai de uma vez. Cai a muitos degraus de uma vez. Você não cai um degrau por degrau. Então, meus irmãos, fique firme. Você que está afastado da igreja, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Volte para a igreja. Amém? Hoje as pessoas têm aquela mania, não precisa cultuar. Precisa sim, irmãos. Isso é mentira do diabo. Precisa sim. É ali que você tem a comunhão. É ali que você toma a ceia. É ali que você se fortalece com irmãos unidos. Amém? Jesus separou os 12 e os 12 só andavam juntos. Onde Jesus ia, os 12 estavam junto com eles. Amém? Jesus congregava nas sinagogas, ele ia ensinar nas sinagogas. As sinagogas eram as igrejas antigamente. Então, meus irmãos, não deixe de congregar. É ali que você se fortalece, é ali que você arranja ajuda, é ali que você recebe um alimento, da pregação ali da palavra. Amém? Então, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, volte para a igreja. Me perdoa se a igreja te feriu, mas Jesus não tem culpa disso. Amém?
A despedida de Josué, capítulo 24. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor Deus, o Deus de Israel, diz isto: há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Terá, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes. A Abraão eu dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú eu dei para ser sua propriedade a região montanhosa de Seir. Porém Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios o perseguiram até o mar com carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios. E mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Então eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão. E assim ele os abençoou. E eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês. E depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidades que não haviam construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: Portanto, agora temam a Deus o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Aleluias. E eu também, irmãos. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Declare aí também, você onde você estiver na sua casa. Fale aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. O povo respondeu: Nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é nosso Deus. Josué disse ao povo: Vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: Que isso não aconteça.
O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Sim, somos testemunhas, respondeu eles. Josué continuou: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos aos seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo e ali em Siquém lhes deu leis e regulamentos. Josué escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida, pegou uma grande pedra e a colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus, o Senhor. E disse a todo o povo: olhem para esta pedra, ela será nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. E também será testemunha contra vocês, para evitar que abandonem ao seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. A morte de Josué e de Eleazar. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num, e servo do Senhor. Ele foi sepultado na sua propriedade, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, no lado norte do Monte Gaás. O povo de Israel serviu a Deus o Senhor enquanto Josué viveu. E também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. Vou ler de novo, irmãos. Troquei um ponto aqui, ficou meio sem entender. O povo de Israel serviu a Deus o Senhor enquanto Josué viveu. E também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. Ou seja, eles serviram a Deus depois da morte de Josué e até enquanto vieram os líderes que sabiam das histórias antepassadas. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada ao seu filho Finéias. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Terminamos aqui, o livro de Josué, onde fala aqui da morte de um grande homem de Deus, um servo obediente, o sucessor de Moisés, E vimos aqui que Josué ele não deixou um sucessor, como Moisés deixou Josué. O maior legado de Moisés foi deixar Josué, para que continuasse a conquista ali da terra prometida. Amém? E vimos aqui que o Josué, ele não deixou um sucessor. Amém? Então, meus irmãos, por onde nós passamos, o que nós fazemos, ou seja no trabalho, ou seja na igreja, ou seja na obra, ou seja em qualquer lugar, a área que você atua aí, que você está liderando, a gente sempre tem que deixar um sucessor. Porque a gente não sabe o dia do amanhã. A gente não sabe até quando a gente vai ficar nesse lugar. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. E essa missão é o quê? É adorar a Deus. Essa missão nossa é pregar a palavra. Essa é a missão de todos os seres humanos. Aqueles que aceitam a Jesus. É pregar a palavra para aqueles que não conhecem. Essa é a nossa maior missão, meus irmãos, nessa terra. Às vezes nós nos confundimos com as coisas que o mundo nos apresenta, com dinheiro, com desejo de bons carros, de boas casas, de mansões. A gente quer ser rico, quer ter dinheiro no banco. Não que isso seja errado, o errado é priorizar. Porque o que eu sempre falo, meu irmão, tudo aquilo que você não controla te domina. Põe isso na sua cabeça. Tudo aquilo que você não controla te domina. Então, se você está com amor a essas coisas da terra, se você está com amor, a vida virtual que hoje tem tomado conta de nós, tem tomado o nosso tempo muito, A maioria das pessoas hoje são viciadas no celular. Amém? E o celular é uma arma muito boa para ser usada para levar a palavra. Porque aonde eu não chego presencialmente, a palavra chega virtualmente. E isso também faz efeito. Então, meus irmãos, temos que ter controle.
temos que ter controle. Amém? Todas as coisas, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Apóstolo Paulo fala isso. Então, que Deus abençoe vocês, né? Hoje encerramos o livro de Josué. E fiquem ligados, irmãos. Fiquem ligados na palavra. Não permitam se manter presos nas coisas dessa terra. Porque a nossa maior herança é a salvação. E nós não vamos levar nada dessa terra. Nada. Amém? Então que Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui novamente, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço e que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de vocês. Até amanhã.